Leituras da Bíblia. Neste ano de 2024 estamos estudando, meditando, rezando o livro de Ezequiel. Nesse vídeo, interiorizando a palavra, a lei de Deus. Mas primeiro, um breve momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O tema de hoje é a lei de Deus e nós vamos meditar Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 21, que lá encontramos os 10 mandamentos ou o decálogo, mas os mandamentos em si, eles são explicados até o capítulo 24 de Êxodo, porque cada mandamento se redobra em várias explicações, não é ali só os 10 mandamentos, né? Tem muita coisa subdividida ali dentro. E vocês devem estar se perguntando, mas o mês da Bíblia não é o livro de Ezequiel? O que tem a ver os 10 mandamentos? Olha, nós estamos vendo que em Ezequiel está acontecendo uma situação. O povo está pecando, está causando, repulsa em Deus. Repulsa em Deus pelo que estão fazendo. Sendo que esses 10 mandamentos era também para o povo lá já do tempo de Ezequiel, que é o mesmo povo, e é também para nós. Portanto, a gente precisa entender, mergulhar nos 10 mandamentos para poder entender o que o povo está deixando de fazer ou está fazendo errado lá em Ezequiel e também nós nos tempos de hoje. Então, vamos começar a leitura no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 ao 21. Os 10 mandamentos ou decálogo. Então Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face, não farás para ti esculturas nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Não pronunciarás o nome de Javé teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, e te dá ao Senhor teu Deus. A terra que dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento,
nem nada do que pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E dissera a Moisés: Fala-nos tu mesmo e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: Não temais, porque é para provar que Deus veio e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserves de pecar. E o povo conservou-se à distância enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós terminamos de ouvir aqui os 10 mandamentos, né? Aqui é o básico do básico. Depois, como eu disse, né, continua os outros capítulos, dizendo a lei acerca dos altares, os direitos dos escravos, homicídios, golpes e ferimentos, lei acerca de propriedade, leis morais e religiosas, promessas de bênção, lei acerca das festas religiosas, conclusão da aliança, aparição divina a Moisés. Então, continua, né? Ainda tem as prescrições litúrgicas sobre as ofertas, né? O candelabro aí já é mais sobre a liturgia, né? Mas esse a gente tem lá em Êxodo 25, capítulo 10, farão marca de madeira de acácia do seu comprimento, aí falando da arca da aliança. Então, nós temos aqui os mandamentos de Deus e as explicações, porque uma das coisas que Deus fala para cuidar dos estrangeiros, das viúvas, né, nesses outros capítulos. E uma das queixas que nós vimos nos vídeos passados, que o pessoal lá da época de Ezequiel não faz, é isso, começa a maltratar o estrangeiro, começa a deixar a mulher e as crianças ver navio, a roubar, né, a parte deles, porque uma das coisas que dizia era, olha, você não cate tudo da sua produção, deixa alguma coisa para poder, ao final da tarde, as viúvas e os órfãos poderem catar ali uma comidinha, né? Então, os órfãos, viúva, estão lá, as crianças, né? O que antigamente não existia uma lei maior, uma lei civil. Então, Deus impôs a lei dele para o bem do povo. Então, Deus nos deu o mandamento para não perdermos o céu, para conservar o amor dele, né? De Deus em nós. Então, os 10 mandamentos não existem como um castigo, porque Deus viu que as pessoas queriam amá-lo, mas não sabia como. Corria para a idolatria, vivia de qualquer jeito. Então, Deus ele dá essa orientação por amor para que nós seguíssemos. E a gente vê que o povo de Ezequiel, vivendo ali o auge da idolatria, acaba, né, abrindo portas para muitos outros pecados. Então, hoje, nós vamos meditar esses 10 mandamentos, né, e trazer para a nossa realidade. Porque, como eu já vinha dizendo, né, Deus fica chateado, triste com o povo no tempo de Ezequiel, que trata o amor dele com tanta indiferença, como se Deus não fosse Deus. Por outro lado, trata coisas, pessoas e deuses pagãos como se fosse Deus verdadeiro. Abraça o pecado de muitas outras formas. Então, eles realmente ignoram a Deus e vão viver segundo outras culturas, tradições, ou o paganismo em si, né? Nós, católicos, fazemos o exame de consciência para a confissão em cima dos mandamentos. Então, o exame de consciência é algo para se fazer diariamente, mas especificamente antes de fazer uma confissão em casa, diante do Santíssimo, a gente vai meditando ali o que eu pequei. E como fazer isso, né? Em cima dos 10 mandamentos, nós vamos fazer isso agora, o exame de consciência, tá bom? Então, como que funciona? Primeiro,
né, em cima dos mandamentos. Tenho amado a Deus sobre todas as coisas. Ou então, não vou à missa porque hoje tem jogo de futebol. Não vou à missa porque hoje está chovendo. Não vou à missa, né? Não vou rezar hoje não. Tem gente que fala que não tem tempo, porque trabalha muito, estuda muito, mas vive no WhatsApp, vive no Instagram, vive no Facebook, vive no YouTube. Então, assim, não é que você não tenha tempo, é porque você não organiza o seu tempo. E dessa maneira você não ama a Deus. Falei o santo nome em vão, né? Fica usando o nome de Deus para tudo. Terceiro, guardei domingos e festas, porque uma das formas de amar a Deus sobre todas as coisas é também participar dos mistérios que Ele mesmo deu, né? Domingo e festa. Por que no Antigo Testamento fala sábado e nós católicos guardamos o domingo? Porque lá no Antigo Testamento Jesus ainda não tinha vindo. Jesus veio e ressuscitou no domingo, terceiro dia, domingo. Então domingo é o dia da glória de Deus. Por isso que nós guardamos o domingo. E festas porque, né, a liturgia pode cair em qualquer dia da semana. Então, as festas que a igreja separa, que não são muitas festas, por exemplo, o Natal. Natal pode cair na segunda-feira, é um dia de obrigação de ir à missa, independente do dia que cai. Então, por isso que fala festas e não diz o dia da semana, porque o dia que for, né? Mas no Brasil, a maioria dessas festas são transferidas para o domingo, menos o Natal, né? Mas tem muitas festas que a gente tem por obrigação e que é transferido para o domingo. Então, assim, para nós católicos brasileiros é bem tranquilinho, porque nem sempre tem que ficar correndo de ir para missa durante a semana, sendo que, né, no trabalho, assim, às vezes não dá tempo. Mas a gente tem que ficar atento a essas datas. Próximo mandamento é honrar pai e mãe. Tem honrado pai e mãe? Que honrar pai e mãe é assim, né? Muita gente eu vejo assim, fazendo piada com pai e mãe, depreciando nas redes sociais, né? Até onde vai uma brincadeira, até onde você está honrando pai e mãe, né? Quando você realmente desrespeita seu pai e sua mãe, mas bebe, mais isso, mais aquilo outro. Mas a gente tem que honrar pai e mãe, tem que, né, perdoar. Não é fácil, né? Não é fácil, porque quando aquela pessoa que deveria ser o exemplo não é o exemplo, é difícil, mas faz parte do mandamento honrar pai e mãe. A gente tem que lembrar sempre de Noé, que tinha queda por bebida, né? E um dos filhos vê que ele tá nu e bêbado, de vez de cobrir, ele vai chamar os outros irmãos e vai fazendo aquela arruaça, né? E aí Noé vai lá e amaldiçoa ele por aquela situação, enquanto que o outro filho vai lá e cobre o pai, né? Então, assim, a gente tem que ver muito isso, né? A forma que as pessoas hoje tratam, né? O povo velho, eu acho que não é o jeito de tratar pai e mãe, vó. Tem que tratar com respeito e as palavras mostram bastante o respeito. Matar, né? Muita gente fala assim, mas eu não matei. Mas a questão do aborto, a pessoa que está tomando o anticoncepcional, ela tá ali provocando microabortos. E muitas das vezes não sabe disso, né? Mas o aborto que a pessoa já está com barriga, tira, o microaborto através, né, dos anticoncepcionais, o DIU, essas coisas todas, as operações, né, que os homens fazem também, uma espécie de laqueadura, eu esqueci o nome que você dá, né, para poder o homem também não ter mais filho. Então essas coisas são pecado, né? Ali a pessoa está matando o suposto filho, então essa falta de abertura para a vida. E o próprio matar mesmo. Tem pessoas que vão para a rede social e usam as palavras para matar o outro que está do outro lado, né? Vai causando aquele mal-estar, aquela zombaria, né? É bem por aí também. Existem formas e formas de matar alguém, né? Sexto, pequei contra a castidade. Então, pornografia, botar roupas curtas demais,
ficar ali na provocação do outro, o próprio ato sexual fora do casamento, essas coisas, né? Pequei contra a castidade. As séries que vê, os filmes que vê, né? As músicas que escuta, porque às vezes tem música, série, tudo que é um atentado contra a castidade. Então a gente precisa ver bem o que vai assistir, porque nos coloca num perigo. O sétimo é furtar. Será que eu furtei? Será que eu roubei? O oitavo, levantei falso testemunho. Levantei falso testemunho. Eu disse que uma pessoa fez uma coisa que não fez. Então, eu levantei uma falsidade, né? Por aí. Levantei uma fake news sobre alguém. Né? Levantei falso testemunho. E aí prejudiquei a imagem dessa pessoa. Aí tem que ver, né? 9. Desejei a mulher do próximo. Eu botei homem entre parênteses porque tem mulher, né? Que fica desejando. Tem mulher que fica desejando o homem da próxima, né? Não é só o homem que fica olhando, nossa, que mulher maravilhosa, espetacular. Né? Tem mulher também que olha para o homem e fica desejando o marido da outra, o namorado da outra. E, ele me traiu, vou trair também. Então, assim, né? Tem que ter cuidado com isso, com o seu olhar, a forma do que você pensa e até o desejo mesmo. 10, cobicei as coisas alheias. E aqui a gente precisa fazer, né, um paralelo. Uma amiga minha comprou uma Bíblia nova que lançou lá na Canção Nova, bonita, com uma capa bonita. Eu já tenho uma Bíblia em casa, mas aquela capa é muito bonita. Aí eu pensei comigo, quero uma também. Isso é pecado? Não, mas cobiça eu já tenho uma Bíblia, não estou numa situação financeira boa, não posso comprar outra Bíblia agora, mas porque a minha amiga comprou, eu também tenho que ter, porque todo mundo tem. Então eu começo a desejar uma coisa desenfreadamente, a cobiça. Eu quero ter porque todo mundo tem. Mas essa cobiça, ela pode crescer igual massa de bolo e se transforma em inveja. A inveja é pior do que a cobiça. Por quê? Porque a inveja, minha gente, a pessoa ela não fica satisfeita em ter o que todo mundo tem. Ela quer, por exemplo, nesse caso, a minha amiga me apresentou a Bíblia bonita, com a capa bonita. Então eu desejo que ela morra, eu desejo que a Bíblia dela queime para só eu ter essa Bíblia na cidade. Então eu sou a única que tenho a Bíblia e mais ninguém, entendeu? Então a inveja, ela não fica satisfeita só em ter, ela também quer a destruição do outro, mas tudo isso começa com a cobiça, de querer uma coisa desenfreadamente, de botar o que a gente no popular fala, o olho gordo, a pessoa bota um olho gordo naquilo que não é seu. Então, a cobiça ela é um pecado porque ela abre essa porta, né, para a inveja. E a inveja, se vocês entenderam o que eu falei, ela vai se transformando numa ira, né? Porque depois que eu tenho o que eu queria, eu quero a infelicidade do outro. Então, vem a raiva, vem a destruição do outro, né? Bem, então nós tivemos até agora o quê? A meditação, o exame de consciência. É claro que o exame de consciência tem vários modelos e que pode ser mais profundo. Eu tenho sempre que trazer para minha realidade, né? Eu tenho que ver minha vida, o meu dia a dia e ser honesta comigo mesmo. Porque quando eu vou fazer a confissão, eu não vou contar uma história que minha amiga me deu, minha amiga comprou uma Bíblia e eu cobicei e eu fiquei com inveja. Não, na hora que eu for confessar, vou dizer, cobicei uma agenda, cobicei uma coisa da minha amiga, pronto. Né? Eu não preciso contar a historinha, porque eu tenho que ter consciência de onde foi meu erro. Mas na hora de confessar, eu confesso o pecado. Não preciso ficar contando história em cima de história, entendeu? Então, assim, o exame de consciência
né? É isso, é fazer eu entender a lei de Deus e ver. Eu tô amando a Deus acima de todas as coisas, tô amando o próximo como a mim mesmo, porque se eu não me amo, eu vou caindo em pecado de pecado, porque o pecado é destruição, né? O evangelista São João, ele diz aqui, aquele que está em pecado está morto. Aquele que está em pecado está morto. Então, eu preciso fazer interiorização da lei de Deus e buscar não pecar mais. O vídeo de hoje foi isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!